expositiva número 4. Nela apresentaremos o segundo colóquio, que configurou-se como um momento de diálogo acerca do trabalho de construção de nossos percursos de vida. Este momento será apresentado a seguir. Neste segundo colóquio, problematizamos a formação do professor no ensino tecnológico, apresentando os relatos de vida de 3 mestrandos do MPET. Então, primeiramente, peguei abaixo que vocês vão ali. E dentro disso está toda a questão familiar. E é bem complexa dentro da minha história, porque retoma desde 1870, quando minha família foi nordestina, fugindo da seca. O meu tataravô foi colonizar Codajás e o motivo principal de atração do Amazonas era que nós tínhamos bastante água. Então, assim, nessa questão de palavras está a família. Tem um tataravô meu que veio judeu para a área colonizada pela Espanha, a fim de fugir da perseguição. Tem parentes índios que foram aprisionados e contraíram casamento com brancos. Na verdade, forçados ao casamento e ela fugiu na primeira oportunidade. Então, e descendentes de negros. Então, toda a história é bem complexa, né? Mas tudo isso está no meu nome. Outro aspecto é a questão cristã. A minha família tem uma tradição evangélica e eu fui criada, educada dentro desse contexto, e isso me define, desde que eu me reconheço como cristã também. Professora, porque desde pequenininha, dentro de um contexto em que pessoas que eu admirava ou eram professoras de escola dominical, como a minha avó, a minha mãe, e eram professoras também, como as minhas primas mais velhas, e era o padrão que eu tinha, porque o ensino médio em Codajás era magistério, o único que existia. Então eu fui criada nesse contexto de ensino. E por último, bem do jeito que eles falam, não é erro de escrita não, é cabocla codajaense. Estávamos sempre junto com a minha avó, ouvindo as histórias que ela contava enquanto fazia crochê. E enquanto ela tecia crochê, ela contava histórias pra gente, da Bíblia e da vida. E uma coisa importante é que ela ouvia também as nossas histórias, os acontecimentos que havia nas nossas vidas, nossas dúvidas, nossos questionamentos. A gente tinha liberdade, tanto que fazia certo quanto que fazia errado, e aí aquilo tudo era discutido sem o senso da condenação, mas sempre no diálogo, na conversa, e o parâmetro eram os padrões cristãos. Minha mãe à noite, minha mãe era comerciante, durante o dia à noite ela dava aula nessa escola, o grupo escolar Costa e Silva. Então o que acontece? Ela de noite pegava essa rua, que às vezes ela ficava tão tomada pelo mato que era quase um caminho, de bicicleta, e me levava para a escola muitas vezes. O que acontece? Como eu tinha uns 4, 5 anos, eu ficava por ali vendo os adultos receberem aula. O que era a aula? Pelo amor de Deus, ensine alguém a ler. É um cartaz do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então, a minha mãe dava aula para adultos analfabetos. E eu aprendi a ler dentro desse contexto, mas não sabia que eu tinha aprendido a ler. Para mim, eu só aprendi a olhar o que estava lá. Aí veio a parte complicada. Então, era necessário que a gente chegasse lá na sala e copiasse para o caderno o ponto. Aí que foi o detalhe, eu fui descobrir que eu não enxergava direito. Tinha a história da matemática, que o professor explicava que os números iam para ali e descia, e ainda tinha os números complicados.
E aí o que acontece? Outra estratégia que eu montei foi chegar perto da lousa e perguntar para o professor qualquer coisa. Por quê? Porque quando chegou na UFAM, foi em 88, aquela época em que estava no apogeu o marxismo na linha dos professores no Brasil. De 5 professores que eu tinha, 4 eram ateus. Então, a primeira coisa que eles me disseram, se você quer ser cientista, você tem que ser ateu. Eu digo, então não deu. O que aconteceu? Eu decidi que eu não queria mais nada com ciência nem coisa nenhuma. E, a partir desse momento, fiz uma fragmentação. Pedagogia, didática é uma coisa que eu gosto e me interessa, ciência é outra que não me interessa. Aí, passei para o colégio militar, estou lá há 20 anos, nesse grupo, crescendo junto. E o que aconteceu? Veio a lei dizendo que os professores agora tinham que fazer mestrado para subir de carreira. Eu digo, então eu acho que já está começando a me interessar a parte científica. Começou nesse processo decretado pela lei um novo processo de descobertas. Nós estamos construindo a nossa aprendizagem, tendo os professores como parceiros nesse processo, além de mentores. Porque ao mesmo tempo que eles nos ensinam, eles não estão ali nos avaliando e dizendo o quanto nós somos incompetentes, mas sim mostrando o caminho da competência. E isso, assim, está sendo extremamente gratificante, que eu, de fato, voltei para aquela época lá com a minha avó, quando aprender era realmente um prazer. Aí eu tenho Codajás, já numa foto atual. Na época que eu relato, tinha 2 ruas, a rua da frente e a rua de trás. Hoje já cresceu muito, deve ter umas 6 ruas. Obrigada.